que depois vai ser disponibilizado, tá? Então, ótimo. Agora sim, estamos gravando. Temos aqui as duas salas, tá? Posso mostrar então? Você quer mostrar agora, Antônio? Se quiser, pode ser. Tá bom, vou tentar não ocupar muito tempo. Beleza. Uhum. Tentar Rapidinho. fazer a demo aqui. Ok. Pessoal da chamada Então, B, que... Eu acho Rapidinho, melhor botar Antônio. depois. Tem um pessoal que tem aula às 19, então, Antônio, se você não se importar de mostrar depois, só porque a gente tenta fazer para o pessoal ter ideia, né, da oxe, 4 e da 5, tudo bem? Mas tá depois eu bom. quero ver. Ok, desculpa. Não, sem problema, É que eu não tô precisa se emocionado. desculpar. Não, A que ideia é isso. boa, mano. Você vai ver, a ideia é boa. Eu acredito. Pessoal da chamada B que não está entendendo muita coisa, o Antônio. Eu não sei se vocês conseguem escutar, tá? Ah, o pessoal da outra chamada. Mas o Antônio pensou em um jeito bem interessante de resolver a questão 5, e aí ao final, depois, qualquer coisa ele apresenta, tá? Então, ao final, provavelmente a sala já deve estar um pouquinho mais vazia e qualquer coisa a gente junta as duas chamadas. Certo? Então tá, vamos. Tá. Antônio, você criou expectativas foram criadas, tudo bem? Então, não espero nada menos que uma solução braba. Brincadeira. Tudo bem? Então, tá. Deixa eu abrir aqui, um segundinho. Já devia ter aberto. Vacilei. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Então, tá. Vamos comentar, então, dessa 4 aqui, que ela é bem parecida com a questão... Essa aqui é a lista auxiliar, tudo bem? Então, aqui já tem um importante bem grande aqui, que essa aqui é a lista auxiliar. Então, basicamente, ela tem a mesma essência dos exercícios, a única diferença é que eu alterei um pouco os valores, tudo bem? Então, essa 4 aqui, se vocês perceberem, a quádrica ela é bem parecida. Aqui eu dei uns valores, né, para o A e para o B, inverti aqui. Então, assim, tem algumas sutilezas que vocês precisam tomar cuidado, tá? Mas, essencialmente, a ideia do problema é a mesma. Então, vamos lá. Determinar a intersecção de A com os planos coordenados. Certo. Mostrar que A é uma quádrica e dê sua equação. Esse é o item B. E mostrar que por cada ponto de A passam duas retas inteiramente contidas em A. Esse item C aqui ele é muito legal, tá? Ele é muito contraintuitivo. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei, não, mas isso aqui é falso. Eu não conhecia esse tipo de problema. A primeira vez que eu vi esse problema aqui, eu pensei, isso é falso. Não tem como, ela deve ter errado de algum jeito, porque, porra, a quádrica é, tipo, uma superfície toda curvada, como que vai ter duas retas inteiramente contidas? Mas a gente vai ver que, de fato, isso aqui é verdade, e eu vou até mostrar para vocês também como que fica essas retas nessa quádrica daqui, tá? Para vocês acreditarem que o que a gente está mostrando aqui, de fato, faz sentido. Tudo bem? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nessa questão 4 aqui eu vou fazer ela um pouquinho diferente, a gente vai mudar a ordem um pouquinho. Eu vou primeiro mostrar o item B, que ela é uma quádrica e a gente vai dar a equação dessa quádrica, tudo bem? E depois a gente faz o item A, porque o item A, depois que a gente já tem o item B, basicamente, é quase que imediato, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente tem que a nossa... Se a função, ela é dada por isso daqui, né? E a gente quer calcular a imagem de f, então, como isso aqui tem 3 componentes, a gente sabe que a primeira componente, que é a componente x, não, a componente x, ela é dada por 2 s menos t, eu acho, s menos t, 2s menos t, a componente y, ela é dada por s mais t, e a componente z, ela é dada por 8st. E a ideia aqui, ela é bem simples. A gente vai procurar isolar o S, procurar isolar o T e substituir aqui depois nessa terceira equação. E a gente vai ter uma equação só em função de x, y e z. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos pegar esse 2 aqui, ó, e vamos passar dividindo. E a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter, então, aqui, ó, x sobre 2 igual a S menos T. E aqui a gente vai só repetir essa segunda equação. A gente vai ter y igual a s mais t. Nota o seguinte, esse tipo de equação aqui ela é bem interessante, né? Esse sistema, a gente pode considerar só esse sistema aqui, ó, a princípio.
tudo bem? E esse tipo de sistema, ele é bem interessante porque a gente pode só pegar essa primeira equação e somar na segunda equação. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte, S menos T mais S mais T vai cancelar o T. E a gente vai ter só 2S igual a x sobre 2 mais y. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a segunda equação e vai subtrair da primeira. Porque quando a gente fizer isso, a gente vai ter 2t igual a y menos x sobre 2. Essa daqui de cima eu vou só trocar a ordem aqui, porque vai ficar mais claro. Tudo bem? E agora a gente já encontrou o valor de 2s e de 2t. E nota o seguinte, z... Opa, o cabo aqui entrou na frente. Ah, tá. Então, olha só. Z é 8st. Só que a gente pode escrever isso como sendo 2 vezes 2s vezes 2t. Tudo bem? Então, eu só peguei esse 8 e dividi em 2 vezes 2 vezes 2. Um 2 eu juntei com s, o outro 2 eu juntei com t, e o outro 2 ficou sobrando. Certo? Então, aqui, o que vai acontecer é o seguinte. Esse 2s a gente já encontrou aqui em cima. Ele é, simplesmente, vai ficar aqui, então, o 2 o primeiro fator 2 ali, certo? Y mais x sobre 2. Tudo bem? E o 2t vai ser simplesmente y menos x sobre 2. E nota o seguinte, a gente tem a mais b vezes a menos b. Então, isso daqui vai ser aquele diferença de quadrados, tudo bem? Então, isso aqui vai ser simplesmente 2 vezes y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Tudo bem? E nota, ó, z, aqui a gente pode até escrever z como sendo 2y ao quadrado menos x ao quadrado sobre 2. A gente poderia multiplicar tudo por 2 só para eliminar esse denominador. Tá bem? Então, a gente vai ter 2z igual a 4y ao quadrado menos z ao quadrado. Isso daqui vai ser, se eu não me engano, um paraboloide hiperbólico. Tudo bem? O que a gente pode fazer? A gente pode jogar aqui no GeoGebra para ver como que vai ser esse cara. Só para vocês verem, isso aqui de fato vai ser uma quádrica, tudo bem? Então, tá. Recuperar, tá, não. Vai ser 2z igual a 4y ao quadrado menos x ao quadrado. E olha só, ele vai ser esse cara aqui, que eu até tinha comentado, que isso daqui, o formato, né, dessa quádrica pode ser chamado também de célula. Célula de cavalo mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Por quê? Se a gente olha por um lado, ó, nota o seguinte, quando ele está se aproximando aqui próximo da origem, por um lado, ele parece que vai ser um ponto de mínimo, porque aqui você tem essa parábola, então ele parece que vai ser um ponto de mínimo, só que quando você rotaciona, esse cara aqui, a mesma origem vai parecer ser um ponto de máximo, tudo bem? Ou seja, se você vem por um lado, se você está olhando aqui se você está andando, se você fixa o y e você vai variando aqui o x, você vai encontrar que a origem é um ponto de máximo. Só que se você fixa agora o x e anda aqui no eixo y, você vai ver que a origem vai ser um ponto de mínimo. Então, se por um lado ele é um ponto de máximo e pelo outro ele é um ponto de mínimo, a gente define a origem como sendo um ponto de máximo ou de mínimo. Então, não é nenhum dos dois. A gente vai definir isso como uma nova categoria, que vocês vão ver em detalhes em cálculo 2, tá? Mas eu estou comentando isso porque faz parte também das quádricas, que a gente chama isso de ponto de célula. Tudo bem? Então, por isso que eu comentei que esse formato é uma célula. Porque, por um lado, parece que é um ponto de máximo e, pelo outro, parece que é um ponto de mínimo. Na verdade, ele não é nenhum dos dois. Ele é o que a gente chama de ponto de célula. Tudo bem? Por um lado, ele é, de fato, um ponto de máximo e, pelo outro, é um ponto de mínimo. Então, isso aqui é, se eu não me engano, um paraboloide hiperbólico. Certo? Oi. Só para confirmar mesmo aqui, eu vi no outro rendimento de outro jeito, que é tipo, você parte do pressuposto que você pensa, isso aqui deve ser um paraboloide hiperbólico. Aí você falou, então você fala, que você já tinha feito desse jeito em uma outra lista, que aí você fala que tem que ser escrito da forma x sobre a ao quadrado menos y sobre b ao quadrado igual a z. Aí na lista original você manipula o x sobre a para ser s mais t,
y sobre b aparece s menos t, e aí você coloca nessa forma e dá certo. Então, tá na mesma. Você poderia assumir que ele é um paraboloide hiperbólico e chegar, só que tipo, você precisa ter pelo menos alguma intuição da coisa, tudo bem? Esse jeito que eu mostrei aqui, ele funcionaria mesmo que você não tivesse essa intuição, Sim. tudo bem? Que eu já tenho feito assim, mas eu gostei desse jeito, é bom. Não, eu acho que o jeito que você fez também é razoável. Tipo assim, o professor pode perguntar, tá, mas por que você chutou já de primeira que ele vai ser um paraboloide hiperbólico, tudo bem? Então, ele poderia perguntar isso. Aí você poderia pegar e falar, então, professor, é porque eu fiz no rascunho, sempre, todo aluno tem a velha técnica do rascunho. Não, professor, é porque eu fiz, mas estava no rascunho. Você vai falar, eu fiz os outros casos no rascunho, né? Ô, Felipe. Oi. Então, a gente chegou numa equação de um paraboloide hiperbólico. Então, a gente já sabe, a gente já tem metade da resposta da B. Aí a outra metade, ele quer a equação. Aí eu teria que substituir o x por... É justamente essa daqui, essa equação, ó. 2e igual a 4y ao quadrado menos x ao quadrado, tudo bem? Essa é a equação do nosso paraboloide hiperbólico. Ah, beleza. É que, tipo, estaria errado se eu substituísse o x por exemplo, nesse caso, 2 vezes s menos t? Então, se você fizesse isso, você concorda comigo que esse ST são parametrizações que a gente está fazendo? De fato, esse valor de S e o valor de T, a gente não tem eles muito propriamente. Então, tipo, olha só, se a gente vem aqui no nosso gráfico e a gente pega, sei lá, esse ponto daqui, eu consigo saber qual que é a coordenada x, y e z desse ponto. Só que não é tão imediato o valor dos parâmetros S e T. Então, assim, não é interessante você deixar a resposta final aqui da quádrica em função desses parâmetros. Deixa em função de y, x, y e z. Porque a maneira como a gente define quádrica é exatamente em função desses caras, de x, y e z. Beleza, é que no exercício mesmo, ele usa A e B. Eu posso colocar A e B na minha equação? Então, sim, você vai, não é que você pode, você deve deixar em função de A e B. Porque o que você está fazendo é não resolvendo para o caso específico quando A e B tem números. Você está resolvendo para todos os casos. Então, no final, você só substitui o valor de A e B. Tudo bem? Você deve, é porque, de novo, eu estou resolvendo aqui, essa lista auxiliar, ela é um pouquinho diferente da lista que vocês pegaram. O 2 seria o A e aí teria um B ali. Isso. Tudo bem? Mas, assim, a essência do exercício é a mesma. Eu deixo o A e o B lá. Isso. Na verdade, aqui, ó, tá vendo esse 2 aqui? O que a gente fez com passar o 2 dividindo, vocês vão ter que fazer bem parecido. Vocês vão ter que pegar o A e passar dividindo. Eu cheguei na equação do paraboloide hiperbólico. Eu só fiquei com dúvida se eu substituir os valores do x e do y. Só que não precisa, né? Não precisa. Deixa mesmo o x, y, z. Tudo bem? Beleza. Então tá. Lista auxiliar, pronto. Então que a gente já viu que que essa superfície vai ser uma quádrica e a gente também já deu a equação dela. Então já foi. Por que eu falei que depois que a gente tem a B, a A sai quase de imediato? Porque olha só agora o que ele pede. Determine a intersecção de A com os planos coordenados. E os planos coordenados são justamente quando, a gente vai ter 3 planos coordenados, tudo bem? Então a gente vai ter o primeiro plano coordenado, é o plano XY. O plano XY é exatamente o plano com a equação z igual a zero. Então, a gente tem x, y e z. Se eu tenho x e y, a coordenada que está faltando é a coordenada z. Então, o plano x, y, a equação desse plano coordenado é justamente o plano z igual a zero. E o que a gente vai fazer? Só substituir z igual a zero aqui em cima. Tudo bem? Então, quando a gente substituir, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes 0 igual a... Felipe. Oi. Mas como que eu faria sem fazer a letra B primeiro? Teria algum Tudo jeito? bem. Teria. É porque o que você precisaria fazer? Você teria que fazer o seguinte, como eu quero a intersecção com os planos coordenados, você vai seguir a mesma ideia. Pessoal da chamada B, eu acho que não escutou a dúvida da colega. Ela perguntou como que a gente faria a letra A sem ter feito a letra B. Tudo bem? Se teria como? E tem. Como que a gente faria isso? Vamos fazer a intersecção vamos fazer, então, esse primeiro plano aqui, coordenado, do jeito... suponhamos que a gente não conheça essa equação aqui, tudo bem? Então, vamos resolver a letra A sem conhecer essa equação, tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? A gente quer encontrar qual que é...
A gente quer encontrar, então, a intersecção com os planos coordenados. Vamos encontrar esse primeiro plano aqui, ó, z igual a zero. Tudo bem? Para o z igual a zero, a gente sabe que o z ele é dado por 8st igual a zero. Só que a gente pode dividir tudo por 8 e ficar simplesmente com st igual a zero. Nota o seguinte, você tem dois parâmetros que estão se multiplicando. E esse resultado está dando zero. Então, a gente tem duas opções. Ou o S é igual a zero, ou o T é igual a zero. Tudo bem? Então, nota o seguinte, se o S for zero, o que vai acontecer? A gente vai substituir S igual a zero aqui. E a gente vai ter o seguinte, que se a gente substituir o S por zero, a gente vai encontrar que a coordenada X dessa intersecção, a coordenada X da interseção, vai ser simplesmente 2, 0, menos T. Que isso aqui é simplesmente menos 2T. E a coordenada Y vai ser simplesmente, era S mais T, 0 mais T, que vai ser simplesmente T. Ou seja, quando eu faço S igual a 0, o meu T pode variar livremente, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, o meu T pode variar livremente. Só que quando eu vario o meu T, a coordenada X e a coordenada Y, elas vão variar desse jeito. Nota o seguinte, se a gente pega e escreve as coordenadas, né, da interseção, vai ser X, Y, Z, vai ser simplesmente menos 2T, T e 0. Para todo T pertencente aos reais. O que isso aqui está aparecendo para vocês? Isso aqui está lembrando a equação de uma reta. Tudo bem? O que isso quer dizer? Quando a gente pega essa quádrica e faz a intersecção com o plano coordenado, né, XY, que é exatamente o plano cuja equação é z igual a zero, a gente vai obter uma reta. Inicialmente, tudo bem? A gente analisou o caso quando S igual a zero. Ou seja, quando S for zero, a gente vai ter essa reta aqui. Tudo bem? Agora, se o T for igual a zero, a gente vai fazer o mesmo raciocínio e a gente vai obter que X vai ser 2S. Tudo bem? Eu vou fazer direto, mas é exatamente o mesmo cálculo. X vai ser 2S e Y vai ser simplesmente S. Tudo bem? Então, de novo, se a gente pega agora para o T igual a zero, a gente vai ter que essa intersecção vai ser x, y, z, vai ser igual a 2S, S e 0 para todo S. Mas eu escolho qualquer uma? Na verdade, não é que você escolhe qualquer uma, vai ser as duas. Porque nota o seguinte, para ST ser igual a zero, a gente tem duas possibilidades. Ou S igual a zero, ou T igual a zero. Se o S for zero, a gente tem essa primeira reta. Se o T for zero, a gente vai ter essa segunda reta. Só que eu não sei se o S ou o T vai ser zero. Tipo, na real, pode os dois acontecer. Você pode ter S e T dando zero. Ou seja, isso daqui vão ser duas retas. Tudo bem? A intersecção da quádrica com o plano XY vai ser duas retas. E a gente consegue ver isso, ó, aqui, ó. Vocês percebem que a intersecção vai dar uma reta aqui e outra reta aqui? Então, a intersecção dessa quádrica com o plano XY vai ser, na verdade, um par de retas. Vão ser duas retas distintas. Então, elas vão ser simétricas, tá? Porque nota o seguinte... Não quero que vocês corrupam. Nota o seguinte, aqui tem um menos 2 e aqui vai ter um 2. Então, elas vão ser, tipo, só espelhadas, né? Em relação a qualquer um dos... A qualquer um... Na verdade, ao eixo X. Tudo bem, pessoal? Então, esse seria o jeito de fazer, não tendo feito o item A primeiro. Só que por que o item B primeiro? Por que eu gosto de primeiro encontrar a quádrica e depois ver as interseções? Porque vocês vão ver que as interseções, elas são imediatas. Olha só, se a gente já tem a equação da quádrica, a gente tem, deixa eu arrastar aqui para o ladinho, então pronto. A gente já chegou nessa equação, ó, 2z igual a 4y ao quadrado menos x ao quadrado. O que a gente vai fazer é substituir o z por zero, porque a gente quer, de novo, a interseção com o primeiro plano. Então, a gente vai ter z
igual a 0. Então, isso daqui vai nos dar 2 vezes 0, 4. Y ao quadrado menos x ao quadrado. Isso daqui vai dar 0. E se a gente pegar esse menos x ao quadrado e passar para o outro lado, a gente vai ter o seguinte, x ao quadrado igual a 4y ao quadrado. Ou seja, a intersecção da quádrica com o plano x, com o plano xy, vai ter essa cara aqui, ó. X ao quadrado igual a 4y ao quadrado. Tá, mas aonde que aí tem duas retas? É simples. Vamos extrair a raiz, só que a gente vai lembrar o seguinte, que sempre quando a gente extrair a raiz, a gente tem que botar um mais ou menos. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, x igual a mais ou menos raiz de 4y ao quadrado. Então, esse aqui vai ser mais ou menos 2y. E é por isso que são duas retas, porque a gente tem uma reta para o sinal de mais e outra reta para o sinal de menos. Tudo bem? E aí, nota o seguinte, que essas retas aqui que a gente chegou, ó, x igual a 2y, a gente chegou nessas retas aqui, ó, x igual a mais ou menos 2y. Nota que são exatamente as retas que a gente obtém aqui, ó. Essas retas são exatamente essas, pode ser represadas por esse mesmo conjunto aqui, né? X igual a mais ou menos 2y. Esse conjunto não, por essa equação. Oi. Se você colocar esse x igual a mais ou menos 2y no GeoGebra, ele não forma um plano? Você sabe que é uma reta porque você sabe que... Deixa eu ver. X igual a... Não tem como que faz mais ou menos no GeoGebra. Mais ou menos. Ó, vamos colocar separado. Então, ó, x igual a 2y. Mas você sabe que é uma reta porque é um paraboloide, hiperboloide. Na verdade, eu sei que é uma reta porque eu sei que tem aqui uma informação que ficou meio escondida, que é esse z igual a 0. Então, esse z igual a 0, ele não está sendo levado em conta aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se tem como, sei lá, z igual a 0. Eu acho que ele não reconhece. Mas, assim, essa seria basicamente esse plano, só que com a coordenada z igual a 0. O que você concorda comigo que vai virar só uma reta? Concordo. Então é só colocar do lado, tal que z igual a 0. Com z igual a 0. Então, isso aqui, de fato, isso aqui não é... Se a gente deixa só isso aqui, é um plano, né? A gente precisa colocar com z igual a 0. Com z igual a 0. Mas o importante o que ele está pedindo aqui no enunciado da questão determine a intersecção de A com os planos. E a gente já identificou, vão ser duas retas. Certo? E aí, como que a gente vai fazer para os dois? Eu acho que esse jeito aqui ficou claro, tudo bem. Depois, se não tiver ficado claro como que a gente resolve usando os parâmetros ST, vocês comentem aí. É só porque eu acho desse jeito aqui mais trabalhoso. Eu acho aqui bem mais imediato, tudo bem? Então, olha só. Como que a gente vai encontrar a intersecção com os outros planos? De novo, a gente vai usar a equação da quádrica que a gente já encontrou, porque fica tudo bem imediato. Então, olha só. A gente quer encontrar agora com o plano XZ. O plano XZ é justamente o plano com y igual a 0. Só que se o y é igual a 0, como que vai ser essa equação? Vai ficar 2z igual a... A gente vai ter o seguinte, ó. 2z igual a 4y ao quadrado menos x ao quadrado. Só que isso daqui vai para 0. Ou seja, isso aqui é menos x ao quadrado. Ou seja, 2z igual a menos x ao quadrado. E se a gente passar o 2 dividindo, a gente vai ter que z igual a menos meio x ao quadrado. O que já dá para ver que isso aqui vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque tem esse menos meio aqui. O coeficiente, o coeficiente líder dessa parábola, né, é negativo, então a concavidade vai estar para baixo. Vocês viram que isso aí é bem imediato quando a gente usa a equação? Se a gente resolver primeiro o item B, tudo bem? De novo, dá para resolver usando esse método aqui. Aí vocês vão encontrar que o S e o T vão valer alguma coisa. E aí no final vocês vão ter que interpretar o resultado que vocês obtiveram para cada componente, tudo bem? Dá para resolver, eu só acho um pouquinho mais complicado. Eu acho que desse jeito aqui é bem mais imediato. Então, por último, o plano
YZ é justamente o plano com coordenadas x igual a 0. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter 2e igual a 4y ao quadrado menos x ao quadrado, só que, de novo, a gente já viu que esse x aqui vai dar 0, então isso vai dar 0, isso vai ser 4y ao quadrado. A gente pode passar o 2 dividindo, a gente vai ter z igual a 2y ao quadrado. De novo, isso vai ser uma parábola agora com a concavidade para cima, tudo bem? Então, essa parábola aqui vai ter a concavidade para cima e essa daqui vai ter para baixo. Então, de novo, reforçando aquele lance, né? A origem, por um lado, ela vai ser um ponto de máximo e pelo outro vai ser um ponto de mínimo. Então, por isso que a gente define, nesse caso, a origem como um ponto de cela, na verdade. Ela não é nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Tudo bem? Então, oi. Ah, pode falar, eu falo depois. Não, basicamente a gente já resolveu o item A e o item B. Aí vem beleza. só faltando o item C aqui. Ô, Felipe, então, eu fui tentar, como já teve problemas com a professora, eu não sei se fica meio chato eu fazer a B primeiro e depois a A, e aí vai que escolhem a 4, eu perco o negócio, eu não quero correr esse risco doido, não. Uhum. Aí se eu for fazer a primeiro, eu faço daquele jeito, de eu tornar os valores de S e T, tipo, tentar achar um valor de S que remeta a T. E aí depois que eu achei isso, por exemplo, eu achei um aqui que é AT, menos BT, 0, com T pertencente aos reais, ou AS, BS, 0, com S pertencente aos reais. Isso daí eu já posso falar que é uma interseção com o plano XY? Então, sim, você já vai falar que é a intersecção. Então, escrever na resolução final, o item B antes do A, já. Ó, Vitor, eu não sei se vai chegar a perder nota, porque como isso fica muito a cargo do professor que vai corrigir, tudo bem? De qualquer modo, eu vou resolver de novo, resolvendo primeiro o item A, fingindo que a gente não conhece o item B, para que vocês tenham isso como ferramenta. Mas, de novo, se fosse, sei lá, em qualquer coisa, em uma prova, sei lá, vocês vão fazer prova para qualquer outro tipo de prova, eu acredito que você ter essa sacada de como você pode resolver a questão mais rápido, eu acho que é interessante você ter essas cartas na manga, tudo bem? Mas, tá, como que a gente poderia resolver? É que o que o Antônio tinha perguntado é se você chega lá em AT, BT e 0, você já pode falar que isso vai ser a interseção. Você vai falar que isso vai ser a intersecção quando você falar isso aqui, ó. Vixe, Maria, o vento bateu aqui a porta. Você vai falar que isso vai ser a interseção por causa desse cara aqui, ó. Desse Z igual a 0, por exemplo. Quando você falar que Z é igual a 0, você já está forçando que você vai estar pegando, na verdade, a interseção dessa quádrica com o plano XY. E aí, na verdade, o que você vai falar é, quando você chegar que a resolução lá fica x, y, z, as coordenadas, né, vão ser AT, BT e 0, você pode afirmar sim que isso vai ser uma reta. Essa reta vai passar pela origem e vai ter direção dada por A, B e 0. Tudo bem? Foi basicamente isso que eu fiz. Eu descobri que ou o S vai ser 0 ou o T vai ser 0. Isso. E aí eu coloquei para S igual a 0, a gente tem um A igual. Aí eu vou ter AT, BT, 0, com T pertenciais. Ou para T igual a 0, eu vou ter AS, BS, 0 para S pertenciais. Aí eu meio que abri uma chave e falei, essas são as interseções com o plano XY. Pode ser assim? Isso. Tá perfeito. Beleza, então. Era essa a minha dúvida. Valeu, Felipe. Tudo bem? Nada. Ó, o item... a intersecção com o plano X, XZ e YZ, elas são bem parecidas, tudo bem? Então, eu vou resolver essa intersecção aqui, ó, com o plano XZ, por exemplo, desse jeito com os parâmetros, tudo bem? Só para não restar dúvidas, certo? Então, olha só. XZ, então, se a gente quer calcular a intersecção com o plano XZ, de novo, a gente vai ter que a componente Y vai ter que dar 0. Só que a componente Y, ela é escrita como S mais T. Só que se S mais T é igual a 0, então isso daqui implica que S igual a menos T. Tudo bem? Ou seja, a gente já descobriu que a intersecção dessa quádrica com o plano XZ, a gente vai ter, nessa intersecção, os parâmetros se relacionam dessa maneira. O S é igual a menos T. Certo? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a coordenada X, ela é escrita da seguinte maneira, ó. X é 2S menos T.
Só que menos t, a gente já viu que isso é s. Então, isso vai ser 2s mais s. S mais S é 2S vezes 2, então isso aqui vai ser 4S. Tudo bem? E a coordenada Z, que era simplesmente 8ST, o S a gente já viu que pode ser, que na verdade o T, se o S é menos T, então isso daqui implica que o T equivale a menos S. Tudo bem? Eu só multipliquei por menos um dos dois lados. Então, quando a gente substituir o T por menos S, a gente vai encontrar o seguinte, ó, que Z vai ser 8S vezes menos S. E nota o seguinte, isso daqui então vai ficar menos 8S ao quadrado. E aí, eu não sei se vocês já viram que essa parametrização de x e z vai dar uma parábola. Mas se vocês não viram, vocês poderiam ter feito. Pega essa primeira equação aqui e vamos isolar o S. O S vai ser simplesmente x sobre 4. Agora, vamos substituir aqui embaixo. A gente vai encontrar menos 8 x sobre 4 ao quadrado. Vai ficar menos 8 vezes x ao quadrado sobre 16, que vai ser simplesmente menos x ao quadrado sobre 2. E nota o seguinte, foi a mesma coisa que a gente encontrou aqui em cima, ó, menos 1 meio, tá? Então, só para deixar na mesma forma, vai ser menos meio x ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, a gente chegou aqui, essa parametrização, depois aqui o que a gente fez foi só sumir com esse S. Então, a gente falou que, tá, se o y tem que ser zero, só que y é escrito como S mais t, então o S tem que ser igual a menos t. E aí depois a gente substituiu em x e em z, e por fim a gente só escreveu z em função de x, só para ficar claro que essa interseção vai ser uma parábola. Tudo bem? Mas daqui, ó, desse passo aqui, ó, que x é igual a 4s e z igual a menos 8s ao quadrado, já ficaria relativamente claro, vocês vão ver que com experiência, isso já vai ficar claro que vai ser uma parábola. Tudo bem? E funciona só para z negativo, né? Não é que funciona só para... Então, não é que isso funciona só para z negativo, mas essa intersecção, coincidentemente, essa interseção só vai, tipo assim, só vai intersectar com valores negativos de z. De fato, qualquer x aqui, x ao quadrado vai dar positivo. Então, qualquer valor de z vai dar negativo aqui. Porque você está pegando uma coisa positiva e multiplicando por um termo negativo. Toda a interseção aqui, toda a componente z dessa interseção vai ser negativa. Ou seja, toda essa interseção vai ser abaixo do z igual a zero, né? Você acha que vale a pena colocar do lado assim, tal, que z é menor ou igual a zero? Acho que não precisa. Já fica claro quando você tem esse aqui, ó, menos meio x ao quadrado, tudo bem? Já fica claro porque o x ao quadrado, obviamente, vai ser sempre maior ou igual a zero. Então, quando você multiplica por menos, vai ser sempre menor ou igual a zero, certo? Ok, então, tá, a gente já falou aqui. Vamos agora para o item C, mostrar que por cada ponto de A passam duas retas inteiramente contidas em A. Essa questão ela é bem legal. Na verdade, eu estou na lista errada, essa daqui, mas é exatamente o mesmo enunciado. Que por cada ponto de A passam duas retas inteiramente contidas em A. Tudo bem, então, como que a gente faz isso? Se um ponto P de coordenadas aqui, x0, y0, z0, se esse ponto pertence a essa superfície A, então, o que eu estou falando é, existe um alfa e um beta, posso até colocar aqui, pertencente aos reais, tais que x0 igual a 2, alfa menos beta, y0 igual a alfa mais beta, e z0 é igual a 8 alfa e beta. O que eu estou querendo dizer com isso daqui que eu escrevi? Isso aqui, na verdade, foi só um formalismo matemático para dizer o seguinte. Se esse ponto pertence a essa quádrica, então eu consigo encontrar dois valores para os parâmetros S e T, que quando eu substituo S e T por esses parâmetros, eu obtenho exatamente aquele ponto.
Ou seja, se esse ponto pertence à minha quádrica, então eu consigo encontrar os valores alfa e beta, que quando eu substituo o S por alfa e o T por beta, eu encontro justamente os valores associados àquele ponto. Então, o que eu estou falando é, para qualquer ponto dessa quádrica, existe esse alfa e esse beta. E aí o que a gente vai mostrar é como que a gente encontra qual é o valor de alfa e qual é o valor de beta, dado só o ponto que eu tenho. E o que a gente pode fazer? Vamos pegar esse 2 e vamos passar dividindo. Então, a gente vai ter o seguinte. Alfa menos beta igual a x0 sobre 2. E vamos pegar essa segunda equação aqui e a gente vai só repetir ela. Então, alfa mais beta é y0. Nota o seguinte, a gente seguiu o mesmo raciocínio que a gente tinha feito ó, aqui em cima. Então, ó, aqui em cima, quando a gente estava resolvendo o item B, o que a gente fez foi somar as duas equações e subtrair elas, né? A gente vai fazer essencialmente a mesma coisa. Vamos somar, então, as duas equações. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte. 2α igual a y0 mais x0 sobre 2. E a gente pode passar o 2 dividindo. Então, a gente vai ter alfa é y0 sobre 2 mais x0 sobre 4. E se a gente fizer algo bem parecido, só que subtraindo a segunda equação da primeira, a gente vai ter que, eu vou pular aqui, mas a gente vai ter que beta vai ser y0 sobre 2 menos x0 sobre 4. O que isso quer dizer? Escolhe qualquer ponto dessa quádrica. Se você pega as componentes x e y dessa quádrica e fazem justamente essa operação aqui, y0 sobre 2 mais x0 sobre 4, y0 sobre 2 menos x0 sobre 4, você vai obter exatamente quais foram os valores de S e de T que eu precisei colocar dentro lá da minha fórmula para poder obter esse ponto. O que a gente está falando é, dado qualquer ponto da minha quádrica, eu encontro quais são os valores do parâmetro fazendo essas operações aqui, tudo bem? E por que que isso vai ser importante? Isso vai ser importante porque agora, o que a gente vai fazer é, vamos pegar essa função aqui, ó, e essa função, ela está variando para o S, na verdade, o que está variando aqui é o S e o T. Eles estão variando de maneira independente. Só que o que a gente vai fazer é, vamos pegar o S e vamos fixar o valor dele igual a. E aqui a gente vai deixar o T variando também. Então, se a gente pega o S e a gente fixa o valor dele igual a alfa, tudo bem? Isso aqui não. Aqui. Se a gente pega o nosso S e fixa, a gente vai ter o seguinte, que isso vai descrever uma curva no espaço, tudo bem? E essa curva ela vai ser descrita por 2 alfa menos t, tudo bem? Y vai ser alfa mais t, e z vai ser 8 alfa t. O que eu fiz foi, peguei o valor de S e substituí por alfa. E esse alfa agora é um valor fixado. Pensa o seguinte, o S não está mais variando, ele vale alfa e ele está fixado. O único valor que está variando aqui é o t, certo? E aqui o que a gente vai escrever vai ser o seguinte, a gente vai só ajustar isso, a gente vai escrever como 2 alfa menos 2t. Isso aqui pode permanecer igual, tudo bem? Por quê? Se a gente escreve x, y e z, no lugar do x vai 2 alfa menos 2t. Opa. No lugar do y vai alfa mais t. E no lugar do z vai 8 alfa t. O que a gente vai fazer? A gente vai escrever isso da seguinte maneira. Ó. 2 alfa e 0 mais menos 2, 1 e 8 alfa vezes t. Nota o seguinte, o que eu fiz aqui foi só separar a parte que não depende de t, então a parte que não depende de t da primeira componente é o 2 alfa. A parte que não depende de t da segunda componente é o alfa. Como aqui não aparece nada, é 0. Tudo bem? E depois a parte que depende de t. Eu estou meio que fatorando essa parte que depende de t. Então aqui vai ficar o menos 2, vai ficar o 1 e vai ficar o 8 alfa. E nota que quando eu vario o t, isso daqui vai estar descrevendo exatamente uma reta. Tudo bem? Nota o seguinte, por definição, essa curva, ela está contida na minha quádrica. Por que que eu tenho certeza de que ela está contida na minha quádrica? Porque todo ponto aqui, todo ponto dessa reta, pode ser escrito por essa parametrização aqui.
E a quádrica é exatamente o conjunto de todos os pontos que podem ser descritos por essa parametrização. Então, eu tenho certeza que essa reta está contida na minha quádrica, porque essa reta ela pode ser escrita por essa parametrização, e a quádrica é exatamente o conjunto de todos os pontos que podem ser descritos por essa parametrização. É tipo, essa reta é só um pedacinho dessa quádrica, ou seja, a reta está contida na minha quádrica, certo? E isso daqui é uma reta que, eu não sei se vocês já perceberam, mas essa reta passa por esse ponto P que a gente definiu aqui em cima. E como que eu sei que ela passa por esse ponto P? Eu fixei o S igual a alfa, porque eu sei que o T ficou aqui, só para a gente deixar claro, então isso aqui para todo T pertencente aos reais. Só que o T, pensa o seguinte, ele está passando por todos os números reais. Inevitavelmente, em algum momento, ele vai passar pelo valor de beta. Tudo bem? O beta que a gente definiu aqui. E quando ele passar pelo valor de beta, a gente já viu que quando a gente substitui o S por alfa e o B e o T por beta, a gente obtém exatamente as coordenadas do nosso ponto P. Ou seja, essa reta aqui, ela está contida na minha quádrica e ela passa por esse ponto P, que a gente definiu que é algum ponto arbitrário da nossa quádrica. Tudo bem? Então, eu sei que passa porque é só substituir o T igual a beta. Então, quando a gente faz T igual a beta, a gente tem que x, y, z, que esses pontos vão ser justamente os pontos de P0, de P, né? Que é x0, y0 e z0. Tudo bem? Ou seja, essa reta ela está contida na quádrica e ela passa pelo ponto. E agora o que a gente vai fazer? O que a gente está quase na resposta, olha só. Ele fala o seguinte, mostra que por cada ponto de A passam duas retas contidas em A. O que a gente fez, a gente encontra uma reta. Agora, para encontrar a segunda reta, o que a gente vai fazer é, ao invés de fixar o S igual a alfa, a gente vai fixar o T igual a beta. Então, se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, a gente vai fazer x igual a 2 S menos beta, y vai ser S mais beta, e z igual a 8S beta. E agora, o parâmetro que está variando aqui é o S, e não mais o T, tudo bem? Então, o S está variando e está varrendo todos os reais. E, de novo, o que a gente vai fazer é, a gente vai escrever esse cara aqui como 2S menos 2 beta, e agora a gente vai escrever x, y, z, como sendo, o x vai ser 2S, buguei aqui, menos 2 beta, S mais beta, e 8S beta, e de novo a gente vai separar o que depende de, o que está acompanhando o S e o que não está acompanhando o S. Então vai ser, ó, menos 2 beta, beta e 0. Mais 2, 1 e 8 beta. Tudo bem? Isso aqui vezes S para todo S pertencente aos reais. E, de novo, eu sei que como esse S passa por todos os reais, inevitavelmente, em algum momento, ele vai assumir o valor de alfa. E quando ele assumir o valor de alfa, a gente vai ter que x, y e z, que essa reta vai passar pelo nosso ponto P. x0, y0, z0. Tudo bem? Ou seja, isso daqui, pelos mesmos argumentos de cima, vai ser uma reta. Tem aqui um ponto fixo, tem aqui uma direção, que é o vetor diretor. Então, isso aqui vai ser uma reta. Essa reta também, pelos mesmos argumentos de cima, ela está contida na minha quádrica e ela vai passar por esse ponto. E nota o seguinte, essa reta ela é distinta da minha primeira reta, tá? Porque esse vetor aqui, ó, os vetores diretores vão ser diferentes, tá? Esse vetor primeiro aqui, ele nunca vai ser igual ao segundo vetor aqui, tudo bem? Porque essa componente aqui do meio é 1, então já é igual, e a primeira componente aqui é menos 2 e 2. Ou seja, as retas, elas são distintas e eu tenho certeza que elas são distintas, né? Então, vou ter sempre duas retas passando por aquele ponto, tudo bem? E como que a gente pode verificar isso?
eu vou apagar isso daqui, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escrever... como que era lá? Vixe, Maria, minha memória já... Felipe, Oi. essas duas retas, elas não são a mesma reta que a gente achou quando o Z é igual a zero? Então, na verdade, elas vão ser a mesma reta por uma coincidência. Então, tipo, na verdade, elas vão ser a mesma reta quando esse ponto P for a origem. Mas se não for a origem, essas retas vão ser diferentes. Por causa da direção delas. A direção delas depende, ó, do alfa e do beta. E esse alfa e beta, ele varia para cada ponto. Então, essa direção aqui vai ser diferente, tá? Essas retas, elas não vão estar contidas no plano XY. Ah, tá bom. Obrigada. Ó, aqui com o desenho vai ficar mais claro, tá? Pera, aqui. Aqui não, pera. 2A e 0. Eu quero que isso aqui seja uma reta. E depois é menos 2, 1 e 8A. Pronto. Ó. Então aqui, tá. Ele fez uma reta que passa pelo ponto. Aqui eu não consigo... No GeoGebra eu sou noob, então assim, eu não sei colocar alfa. Então no lugar do alfa vai ser A. Mas é bastante intuitivo, tá? Cadê a reta? 0. Tudo bem? Então, no lugar do alfa vai ser A. Então essa reta passa por 2A, A e 0, tá correto? 2A, A e 0. E menos 2, 1, 8A. Menos 2, 1 e 8A. 8, no caso aqui o A está igual a 1. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma reta, basicamente. E agora vai ser menos 2B, B e 0, mais 2, 1 e 8B, T. Felipe, Oi. vou só confirmar um negócio. A e B são constantes e S e T são variáveis. Isso. Esse... Beleza. Você não cai por quê, meu amigo? Porque B é isso daqui, né? C. Pronto. Olha só. Basicamente o que a gente fez aqui foi... eu estou escrevendo as duas retas, tá? Por que essa reta aqui está mais fininha? Não sei, mas também acho que não. Ó, nota o seguinte, que essas duas retas, elas estão contidas no paraboloide. Vamos tentar aqui, ó, dar aqui uma girada para vocês verem que ela de fato está contida. Olha só essa reta aqui. Nota que elas estão meio que inclinadas, estão meio que deitadas, elas precisam fazer aqui um certo malabares para poder estar contida nesse paraboloide. Tudo bem? Mas elas, de fato, elas estão. E aqui, ó, quando a gente ir variando esse alfa aqui e esse beta, esse A e esse B, nota que em algum momento esse A e esse B, essas retas, elas se interceptam. Aqui, ó, no caso. Ou seja, por esse ponto aqui, que é exatamente a interseção das retas, vai passar duas retas inteiramente contidas na quádrica, que é essa reta daqui e a outra reta. Tudo bem? Isso daqui que eu estou fazendo é só uma justificação visual do que a gente acabou de demonstrar matematicamente. O que a gente demonstrou é muito abstrato. Pelo menos quando eu fiz isso, eu fiquei com dificuldade de visualizar o que estava acontecendo de fato. E o que eu estou mostrando de fato, existem essas duas retas. Então, a gente pode dar ali um zoom e essas duas retas. E aqui o que a gente poderia fazer é variando aqui, ó. E como essas retas são distintas, né, a gente já viu que essas retas elas vão se intersectar. Ó, no caso, elas se intersectaram aqui embaixo. Tudo bem? Então, aqui embaixo é um ponto que pertence, ó, a esse pedacinho aqui da quádrica. E, de novo, por esse ponto passam duas retas inteiramente contínuas. Certo? E espero que tenha ficado claro essa questão. Acho que ela é uma questão bem bonita. Gostei bastante dela. Tudo bem? Ô, Felipe, Oi. você pode mostrar de novo essa quadra? Você pegou um ponto, P, que você chamou de P, né? Aí você deu coordenadas para ele, x0, y0 e z0. Isso. Aí você falou que ele pertence ao paraboloide. E aí você colocou alfa e beta. Esse E, ao contrário, é o que mesmo? Existe. O que eu estou falando se esse P é um ponto da minha quádrica, então existe alfa e beta
tais que, se eu substituo o S por alfa e o T por beta, eu encontro justamente esse ponto que eu estava querendo. Ah, entendi. Aí você achou o valor de alfa e de beta Isso. no A já, né? Isso. Na verdade, aqui, ó, o que você poderia fazer para deixar ela mais bonita, não mais bonita, mais completa a questão, esse alfa e beta aqui são valores que eu criei na minha resolução. Só que esse alfa, a gente já viu que ele pode ser escrito como sendo y0 sobre 2 mais x0 sobre 4. Então, aqui você poderia pegar em toda vez que aparece alfa, você substitui por isso, e toda vez que aparece beta, você substitui por isso. Por quê? Daí, para qualquer ponto que pertence a essa quádrica, você consegue fazer exatamente qual que é a operação que você precisa fazer com aquelas coordenadas para obter as retas que passam por aquele ponto que estão contidas na quádrica. Aqui, esse alfa e beta são só valores auxiliares, só para a gente não ter que ficar escrevendo toda hora esses monstros aqui, ó. y0 sobre 2 mais x0 sobre 4. y0 sobre 2 menos x0 sobre 4. Mas, essencialmente, são esses valores aqui. E esse x0, y0 e z0 só são as coordenadas de um ponto que pertence a essa quádrica. E como ele quer que a gente demonstre isso para todo ponto que está nessa quádrica, como a gente resolveu de maneira generalizada, então, tipo assim, a gente acabou resolvendo para todos os pontos que pertencem a essa quádrica. Ficou claro? Ah, faz sentido. Aí, mas, tipo, o que ficou pegando para mim é onde que eu tô mostrando que realmente tem essas duas retas. Que é quando você faz aquele t igual a beta, aí fica x, y, z igual a x0, y0, z0? Então, pera, você está querendo que eu mostre que essas duas retas, elas se intersectam? É isso? Crem, aonde que estaria propriamente a resposta daquele exercício lá do auxiliar? Tá, então olha só, o que ele está pedindo é, mostre que por cada ponto de A passam duas retas inteiramente contidas em A. O que a gente fez nessa primeira parte aqui foi encontrar uma reta que passa por A, por aquele ponto, né, na verdade. Então, essa reta aqui que a gente definiu como sendo 2 alfa, alfa e 0, ela vai passar por aquele ponto, porque o t, em algum momento, vai assumir o valor de beta. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui nessa primeira parte é mostrando que existe pelo menos uma reta que passa por aquele ponto e que está inteiramente contida na quádrica. E aí aqui, de novo, o que a gente vai fazer é a mesma coisa, só que ao invés de fixar o S, a gente vai fixar o T. E a gente vai achar outra reta que também está inteiramente contida na quádrica e que passa por aquele ponto, porque o S, em algum momento, vai assumir o valor de alfa. Quando o S assumir o valor de alfa, eu vou ter justamente alfa e beta, e eu recaio no ponto. Ou seja, o que a gente está mostrando é que, nessa primeira parte, existe pelo menos uma reta, e nessa segunda parte, o que a gente está mostrando é que existem duas retas que estão inteiramente contidas na quádrica e que pertencem e que passam pelo ponto. Aqui você poderia usar algumas texto mesmo, corrido, para justificar isso. Mas eu não fiz isso porque eu estou comentando isso com vocês. Entendeu? Esse item C aqui, ele não é tão tipo, vamos encontrar um valor que meio que mata tudo. O que a gente está fazendo é encontrar duas retas que estão contidas na quádrica e que passam pelo ponto. Então, a gente precisa argumentar. Ó, a gente encontrou essa reta, e essa reta, ela está inteiramente contida na quádrica, e ela vai passar no ponto quando, sei lá, o T foi igual a beta. Essa segunda reta também vai fazer isso, e por isso a gente demonstra que a gente estava querendo mostrar, que por cada ponto vão passar duas retas. Eu entendi. Então, quando você fez que nem, por exemplo, x, y, z são as coordenadas de A, né? Aí você igualou a 2 alfa. Na verdade, esse azão que ele dá é a superfície, é a quádrica dele, tudo bem? Então, o que a gente está falando é, esse A aqui é por cada ponto de A. Então, pensa que A é a superfície inteira e o ponto dessa superfície é esse P aqui, tudo bem? Mas só um detalhe. Beleza. Aí você igualou a 2 alfa menos 2t, porque você substituiu o S por alfa, né? E aí você descobriu, você só manipulou aquilo lá e ficou 2 alfa, alfa 0, mais menos 2, 1, 8 alfa vezes t, com t pertencente aos reais. E aí você falou que quando t for beta, a gente vai ter o x, y, z, que é a coordenada lá da superfície, igual ao ponto. Isso, ou seja, o que a gente está falando é que esse ponto a reta vai passar por esse ponto. Beleza. Então, o meu intuito é achar
a reta, colocar um ponto que pertence à superfície e falar que uma reta passa por esse ponto. Isso. E Aí aí foi, fala, ó, pode falar. é aí onde está o t igual a beta, x, y, z igual a x0, y0, z0, e ali onde está s igual a alfa, x, y, z igual a x0, y0, z0. Isso. Beleza. Aqui é onde a gente está falando que essas retas vão passar pelo ponto que a gente estava querendo. Tudo bem? Espero que com o GeoGebra aqui tenha ficado um pouco mais visual a ideia. Tudo bem? Mas é isso. Então agora vamos para a temida questão 5. Tudo bem? A questão 5 que eu vou resolver, ela é essencialmente a mesma da lista de vocês, só que a diferença é que vocês vão ter que resolver para todo alfa ao quadrado. Eu só vou resolver para o alfa ao quadrado igual a 3. Tudo bem? Mas vocês vão ver que a ideia ela é bem parecida, tá? Felipe, E eu já... Oi, deixa eu apresentar, por favor, pode. Você essa quer... questão assim. Vai ser rápido. Só deixa eu ver o seguinte, porque tem um pessoal aqui na segunda chamada, tem 13 pessoas. Pessoal, se vocês quiserem voltar para a primeira chamada, eu acredito que já tá. Então, olha só. Se puderem, migrem aí para outra chamada, porque agora eu acho que já não teremos problema. Assim, permitir... Antônio, saiba que vai tá sendo gravado. Você se importa de estar sendo gravado? Não, tranquilo. Tudo bem. É porque senão isso aí às vezes pode acabar dando problema depois pra gente. Então tá. Aqui agora a gente vai encerrar essa chamada. Pronto. Você quer apresentar a tela? Você quer fazer alguma coisa, Antônio? Sim, vou fazer aqui. Tá bom, então eu vou parar aqui a Então, veja aí se apresentação. você concorda com a minha resolução. Tá bom. Calma aí. Então, o que eu fiz foi, primeiramente, eu desenhei tudo que ele falou. Então, esse aqui é o esquema. Então, o cone, eu coloquei em função de alfa aqui, né? Esse foi o cone dado. Aí o cone fica variando aqui. Ok. E eu coloquei o ponto que ele deu, que é esse ponto aqui. Deixa eu carregar aqui. Esse é o 5 o quê? Aqui, ó, é a 5. Aí coloquei esse ponto e esse vetor diretor a partir desse ponto. Então, com um ponto e um vetor, eu tenho uma reta, certo? Aí, o que eu pensei? Tá faltando um vetor, né? Para formar o plano. E daí, tipo assim, eu pensei, quais são os planos possíveis que eu posso fazer a partir dessa reta? Aí, basicamente, é uma rotação, entendeu? Que vai ficar assim. Então, esses são todos os planos possíveis que eu consigo fazer a partir dessa reta. Essa rotação aqui. E daí, que vetor que é esse aqui? Ou seja, o vetor que ele está procurando, que está faltando, né? Que é o vetor V, ele só vai indicar a inclinação do plano, entendeu? É só isso que ele precisa fazer. Então, eu simplifiquei esse vetor, e esse vetor vai ser simplesmente dessa forma. Ó. Cadê? V igual a zero, seno de K, cosseno de K, com K variando. Você pode colocar o K porque você quiser. E daí, isso vai dar todos os planos possíveis a partir daquele ponto e daquele vetor, entendeu? Então, visualmente, é isso que está acontecendo, sacou? Então, o plano fica variando. Bem, vai virar uma loucura aqui, mas é isso que está acontecendo. Ficam os dois variando, porque eu tenho duas incógnitas, né? E daí aqui já foi praticamente tudo da questão. Aí agora, para saber quando que é uma parábola e quando é uma elipse, o que eu pensei? Então, esse aqui é o plano X, esse aqui quer dizer, é o eixo X, esse aqui é o eixo Y, e esse aqui é o eixo Z. Então, eu vou vir nessa visão aqui, que é a visão do plano YZ, aqui. E daí... bem, você vê essas duas retas aqui, né? Que retas são essas? Essas aqui são as retas de quando x igual a zero.
Daí, se a gente fizer x igual a zero, vai ficar alfa quadrado, y ao quadrado igual a z ao quadrado, a partir da equação. Ou seja, z é igual a alfa y, ou z igual a menos alfa y. Beleza? E essas são as duas setas que a gente está vendo aqui, ó. Essas setas aqui. E daí, basicamente, se o plano... Ai, tirei. Se esse plano for paralelo a essa reta, vai ser uma parábola. Porque daí ele só vai intersecar aqui, certo? Só que se ele for um pouquinho, por menos que seja não paralelo, ele já vai intersecar aqui, portanto vai ser uma hipérbole, porque a hipérbole tem dois ramos, certo? Então é isso. É isso o exercício. Essa inclinação eu consigo saber. Porque essa equação aqui é z igual a y alfa, que foi o que eu achei. Ou seja, a inclinação é alfa. Então, quando for uma parábola, vai ser que a inclinação desse plano aqui vai ser tal que esse ângulo, a tangente desse ângulo, que é o ângulo K, né? O K, que eu tirei a partir do seno de K, a tangente de K vai ser igual a alfa. E daí esse vai ser para a parábola. Ou tangente de K igual a alfa, ou tangente de K igual a menos alfa. E para os outros, vai ser tipo, para hipérbole vai ser, por exemplo, tangente de K maior que alfa, ou tangente de K menor que menos alfa. E é isso. Acabou o exercício. E o pior é que ele pede um vetor unitário. Vetor unitário V. E ele satisfaz essa condição. Zero seno de K cosseno de K. Seno ao quadrado de K mais cosseno ao quadrado de K igual a 1. E é isso. Antônio, Essa é a achei sua solução. solução muito, muito elegante, tudo bem? E eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, quando eu vi a primeira vez a ideia do problema, foi exatamente isso que eu pensei, de fixar esse plano e variando. O que eu não achei tão trivial de fazer foi justamente criar esses vetores e tudo mais, mas você fez isso de uma maneira bem elegante, tudo bem? Então, assim, se você conseguir argumentar bem isso, eu não acho que terá um porquê do professor dar como errado essa questão, sinceramente, porque para mim ela é tudo que você tem comentado foi muito coerente, tudo bem? Acho que você mandou muito, muito bem, tudo bem? A maneira que eu fiz, ela é um pouquinho diferente e talvez ela requer um pouco menos dessa interpretação visual que você teve, dessa interpretação geométrica, tudo bem? Mas não, você merece palmas, porque o que você fez ficou muito, muito legal. E as animações, você foi tipo, porra, você me humilhou nas animações do GeoGebra, porque eu passo mal com o GeoGebra, tipo, você não tá ligado. O Felipe da nova geração. Antônio, só uma dúvida, quantos anos você tem? Eu tenho 17. Não, 18. É verdade, já é da nova geração. Tudo bem? Parabéns. De novo, a solução tá, por mim, ela tá coerente. Você só precisa justificar tudo que você falou oralmente. Se você justificar tudo isso no papel, eu acredito que vai tá correto. Beleza. Aí só para ver as pode interseções, ó. Hipérbole, elipse. Aí chega num ponto que vira uma parábola. Esse ponto acontece justamente quando ele fica paralelo, né? Entendeu? Eu só acho que talvez, paralelo, Antônio, entendeu? eu acho só que talvez isso é interessante, mas tem um comportamento legal. Substitui esse alfa por 0,5 para você ver. Pode digitar 0,5. 0,5. Tá como 0,5? Tá. Tenta agora pegar esse K que você estava fazendo e tenta variar, porque existe aí uma configuração, se eu não me engano, eu não sei agora quanto que vai ter que ser esse K, mas você consegue rotacionar esse K, você consegue setar esse K de modo que a interseção seja uma única reta. Por Uma quê? única reta? Isso, vai ser uma única reta. Vai ser assim, ó. Essa reta daí. Aqui, isso. É porque eu não sei quanto que vai ter que ser o seu valor de K, porque para mim ficou diferente. Mas existe um valor de K. Vai ficar o
um dos planos, né? O plano vai virar um do... Isso. Nossa! Caramba, aí foi Caramba, precisão, hein? velho, que Sai da engenharia, vai timing! para medicina. Vai virar cirurgião. Porque foi precisão Que cirúrgica, mas é timing, exatamente mano! isso. Caraca! Ah, mas Nessa só um pouquinho, condição aí... ele deu uma parábola. Ele deu uma Não, então, parábola. mas não tem problema. A ideia é Ah, essa, não, ó. ele deu duas Nessa, setas. vão ser duas retas aí. Isso. É o caso limítrofe da parábola. Quando você pega, tipo, a parábola, no máximo ela vai virar essas duas retas aí. É duas retas? Eita, Não, acho que vão ser preula. só uma reta. É porque isso é uma parábola com Mas bem isso é uma fechadinha. exceção? Quando alfa igual a Não, quando alfa igual a meio é uma exceção. Tipo, é porque existe o item C da questão que ele pede. Existe quando que essa interseção pode ser duas retas. E existem valores de alfa que dão duas retas, que essa interseção de fato dá duas retas, só que existem valores de alfa que não tem nenhuma solução. Então vocês precisam argumentar isso na hora de montar o gabarito, a solução de vocês. Ô, louco, essa parte eu não cheguei, não. Tudo bem? Então, é isso que eu estava querendo comentar. Do jeito que eu fiz, ele meio que já mata isso tipo, tudo de uma vez. Mas o que eu gostei muito da sua solução é que ela é bastante visual e bastante geométrica. Ela passa... a sacada que você teve de pegar e notar que que o vetorzinho V só vai definir tipo, a inclinação do plano foi muito boa, foi genial para mim. Tudo bem? Valeu. Beleza. É isso. Obrigado. Parabéns. Tchau. Tá de parabéns. E, pessoal, sempre que vocês quiserem, igual o Antônio, sempre que vocês tiverem alguma solução que vocês acham que foi interessante, se vocês quiserem, eu sempre vou ceder um espacinho, tá? Da monitoria, porque eu acho que o intuito daqui é a gente ver coisa nova, coisa diferente. Então, se vocês acham que vocês têm coisas diferentes e que podem agregar para os demais alunos, será sempre bem-vindo, tudo bem? Ok, então, dada essa aula do Antônio, como que a gente pode seguir com o item 5? Tá. Então tá. Basicamente o item 5 aqui foi só um caso específico do caso que vocês têm da lista, que é para o alfa ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, o que eu estava comentando é isso daqui, ó. É esse caso, ó. Quando alfa ele é 0,5, né? Existe um plano que ele vai intersectar aqui igual só uma reta, né? Só vai conter essa única reta aqui. Tudo bem? Parece que é uma parábola, mas não é, tá? É porque isso aqui é problemas de renderização. Mas ele vai ser só uma reta. E dá pra gente ver matematicamente que essa interseção vai ser, de fato, só uma reta. Esse aqui ele não desenha a superfície contínua. Ele dá uma discretizada, então ele não trabalha com valores reais. Ele, tipo, seleciona alguns valores e faz, tipo, meio que não um polígono, né? Mas, tipo assim, ele discretiza isso, né? Para poder desenhar isso no computador. Então, por isso que tá dando esse probleminha aqui de renderização. Mas, de fato, isso vai ser... Qual o nome? Felipe, Vai ser uma única reta. Oi. eu já sei o que aconteceu. Quando o alfa igual a 5, ele toca aquela reta que eu desenhei em um único ponto. Por isso que, por isso que acontece isso. Pode ser. Tudo bem? Então, ó, quando esse Entendi. alfa igual a 0,5 aqui é um valor limítrofe. Então, ó, se você vai variando aqui, ó, perceba que o cone não consegue intersectar, tá? Depois vocês vão ver que essa inclinação do plano que ela é constante, né? Por isso que é constante. Então, quando a gente vai mudando o alfa, ó, e aí, ó, depois de um certo valor, vocês notem que esse plano vai intersectar em duas retas. Uma reta aqui e outra reta ali. Tudo bem? Mas existem valores de alfa que não vão dar duas retas, que nunca vai ter valores... Que não existe nenhum valor de V que dê essas duas retas como intersecção, só que existe valores de alfa que você consegue escolher V de modo que dê essa interseção. Tudo bem? A gente vai chegar lá. E como que a gente vai chegar lá? Fazendo o seguinte. Primeiro, determinar a interseção de C com o plano XY. Essa daqui, ela é aquele carinhozinho antes do porradão, tudo bem? Então, essa questão aqui é um carinho que a lista faz antes de vir um item B ou item C. Por um momento eu acho que eu falei errado, mas o item B ou item C. Tudo bem? Como que é? Se a gente quer a intersecção com o plano XY, então a gente quer de novo, ó,
xy. Isso aqui implica que a gente quer o plano z igual a zero. Se a gente quer o plano z igual a zero, o que a gente vai pegar vai pegar essa equação aqui e vai substituir o z por zero. Então, a gente tem o seguinte. 3. Não, é x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos z ao quadrado é zero. Só que z, a gente já viu que isso aqui vai dar zero. Ou seja, a gente tem o seguinte, que x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a zero. Só que nota o seguinte, x ao quadrado é alguma coisa maior ou igual a zero. Y ao quadrado é alguma coisa maior ou igual a zero. Tem como você somar duas coisas maiores ou iguais a zero? Isso dá zero? Tem como, mas a única possibilidade disso é quando o x for zero e o y for zero. Se o x for diferente de zero, for diferente de qualquer valor, x ao quadrado já vai ser alguma coisa maior do que zero, estritamente positivo. Então já não tem como eu somar com outra coisa que é maior ou igual a zero, isso dá zero. Pensa o seguinte, sempre que você soma algum termo ao quadrado, o que você está fazendo é, ou você está ficando no mesmo patamar, ou você está subindo. Nunca você consegue descer. Tudo bem? Pensa tipo numa escada. Sempre que você está somando algum termo ao quadrado, ou você está subindo um degrau nessa escada, ou você está ficando no mesmo andar, no mesmo degrau. E aí, a única maneira de você somar duas coisas que são maiores ou iguais a zero e você continuar no térreo é você não dando passo em nenhuma das vezes, porque você não desce. Ou você fica no mesmo andar, ou você sobe. Se você subir, não tem como você voltar para o andar de baixo, porque você está sempre somando coisas maiores ou iguais a zero. Tudo bem? Então, essa interseção do cone com o plano x, com o plano xy, vai ser justamente quando x for igual a y, for igual a z, e todos esses valores forem zero. Ou seja, é a origem. Tudo bem? E, de fato, ó, se a gente for ver aqui, a gente pode até desabilitar isso aqui, ó. O cone, ele só intersecta aqui esse plano cinza, que é o plano XY, só na origem aqui, que é o pontinho, que é o vértice do cone, certo? Então, como eu disse, o item A, ele é bem simples. Ô Felipe. Oi. Eu tenho uma dúvida. Quando ele fala determine, ele quer dizer o que exatamente? Ele fala, tipo, é só você dar a intersecção, ou tem que dar a intersecção e falar que é um ponto? Determine, você precisa dar de algum modo como que porque se ele fala só o seguinte, identifique a intersecção de C com o plano XY, aí você poderia falar, é um ponto. Mas como ele está falando, determine a intersecção de C com o plano XY, você pode falar, é um ponto de coordenadas 0, 0, 0. E se eu der só, tipo, x ao quadrado mais alfa ao quadrado e y ao quadrado? Igual a zero. Tá. É porque para mim você não tá, tipo, determinando. Quando você dá isso, a princípio não fica tão claro o que você tá falando. Entendi. Porque, tipo assim, eu acho que não é tão difícil de ver que o x igual a y, que é igual a z, que vai ter que ser, todo mundo vai ter que ser zero. Tudo bem? Tenta dar só essa argumentada aí e fala, ó, a intersecção vai ser um ponto cujas coordenadas valem 0, 0, 0. É que nesse aqui dá pra falar que é o ponto, né? Mas tipo no 4A faz com determina a intersecção. Aí eu dei só a equação mesmo. Determinar a intersecção de... Na verdade, quando eu fiz essa daqui, eu falei que ia ser duas retas, eu falei que ia ser uma parábola com a concavidade para baixo, para cima, mas dá no mesmo. Tudo bem? Então vamos fazer isso aí. Valeu. Tá. Então, olha só. 5B. Agora que a coisa começa a ficar esquisita. Como que a gente vai fazer o 5B? Aqui eu vou seguir por uma abordagem um pouquinho diferente da que o Antônio apresentou. A gente vai falar que esse vetor V, ele vai ter coordenadas, esse vetor V, ele vai ter componentes, né? Então, V vai ter componentes A, B e C. Tudo bem? Só para a gente poder trabalhar com elas. E nota o seguinte, o plano π, ele tem esse vetor 1, 0, 0 e o vetor V. Ou seja, a gente consegue calcular a normal desse plano π. A normal desse plano π vai ser simplesmente o vetor 1, 0, 0, vetorial com A, B e C.
Mas, Felipe, por que a gente calcula o produto vetorial e não o produto escalar ou qualquer outro produto? Porque é simples. Esses vetores que eu dei, 1, 0, 0 e A, B e C, esses vetores, não vetores, né, mas as componentes que formam os vetores, né, esse primeiro vetor e o segundo vetor, elas pertencem ao plano, ou seja, elas estão contidas no plano. E a normal de um plano é sempre perpendicular a qualquer um desses vetores, tudo bem? A qualquer vetor que está contido no plano. É tipo assim, você pega o plano e a normal vai ser justamente o vetor que sai perpendicularmente a esse plano. Então, a normal está sempre fazendo um ângulo de 90 graus. Ou seja, se você tem dois vetores, e eu sei que a minha normal ela vai ter que ser perpendicular a ambos os vetores, a gente pode simplesmente tomar a normal como sendo o produto vetorial, porque eu sei que o produto vetorial é perpendicular a ambos os vetores. Por isso que a gente está calculando o produto vetorial, tudo bem? Então, o produto vetorial disso vai ser simplesmente o determinante de I, J, K, 1, 0, 0, A, B, C. E o que a gente pode fazer? A gente vai expandir o determinante em termos dessa segunda linha. A gente vai aplicar Laplace em termos da segunda linha, porque vai ficar simplesmente 1 vezes, na verdade vai ficar menos 1, tá? Vai ficar menos 1 vezes o determinante de I, na verdade não, vai ficar J, A, B, C. Tudo bem? E esse determinante aqui é simplesmente, então, colocar aqui embaixo, aqui. Isso aqui vai ser, então, menos CJ menos BK, que isso aqui vai ser menos CJ mais BK, que a gente pode escrever isso aqui simplesmente, ao invés de ficar escrevendo esse I, J, K, a gente pode simplesmente escrever como 0, menos C e B. Ou seja, o valor de A não importa. O que está de acordo com o que o Henrique não, que o Antônio encontrou. Porque lá para ele colocou simplesmente o A igual a 0. O que seria o valor de A igual a 0, né? E aí o que a gente está mostrando de fato, tanto faz, você pode escolher qualquer valor de A. E ele foi esperto porque ele tomou o A igual a 0, de modo que o comprimento do vetor V vai ser só simplesmente B ao quadrado mais C ao quadrado. E quando você pega seno e cosseno, e você substitui, né? Você vai ter que o comprimento disso vai ser sempre 1. Então, olha só. O que a gente está chegando tanto faz o valor de A. Não importa para a gente definir a normal do plano. Então, a gente poderia até falar que o valor de A vai ser 0. Que a gente vai, não vai mudar em nada o valor de A. Tudo bem? Então, tá. A gente já encontrou o valor da normal. Como que a gente vai prosseguir? É bastante simples. A gente vai prosseguir... tá. A gente quer, determine um vetor unitário V da forma que o conjunto π, esse π é o plano, tá? Então, vamos definir, a gente já definiu a normal do plano. Vamos definir agora a equação desse plano. Então, olha só. O plano π... Felipe, Oi? por que você assumiu A igual a 0? Porque, nota que qualquer valor de A não muda a normal do nosso plano. Então, assim, o A, tanto faz, ele não vai mudar a normal do plano. Então, como tanto faz o valor de A, eu posso assumir 0. Porque é fácil na hora da gente normalizar um vetor. Como ele tem 3 dimensões e a gente está querendo normalizar ele no final do processo, a gente pode simplesmente tomar o A igual a 0 e esse vetor vai ser um vetor bidimensional, em algum plano, né? No plano aqui, no caso, YZ. Mas vai ser bidimensional, é mais fácil da gente normalizar ele. Tudo bem? Ah, tá bom, obrigada. Nada. Você poderia continuar com A ali, mas no final lá ia ficar um pouquinho mais trabalhoso na hora de você normalizar esse vetor, certo? E nota o seguinte, ele pede, determine um vetor unitário, tá? Teoricamente, existirão outros vetores. Na verdade, existirão infinitos vetores que satisfazem isso. Para o mesmo plano, para a mesma intersecção, para a mesma situação, você poderia escolher mais de um vetor V de modo a dar o mesmo plano. Tudo bem? A dar o mesmo plano π. Então, assim, ele está pedindo, determine um vetor unitário que satisfaça isso. Mas esse vetor unitário, ele não é único. Certo? Então, tá. O que a gente vai fazer vamos calcular a equação do plano π. A equação do plano π, ela vai ser dada por
0 vezes x mais menos c vezes y. Aqui eu vou colocar y menos 2, tá? Porque eu sei que 2 é um ponto que pertence a esse plano. Então, vai ser y menos 2 mais b elevado a z menos 1. Isso aqui tudo igual a zero. Ah, mas Felipe, por que você... A gente aprendeu que a equação do plano, ela é ax mais by mais cz, isso aqui tudo igual a z, e não igual a zero. Por que você está falando igual a zero? Porque é simples. Eu sei que o ponto 0, 2 e 1, ele pertence a esse plano. Então, se a gente calcular, aqui na verdade eu escolhi mal, né? Então a gente vai calcular o seguinte: 0 vezes 0 menos c vezes 2 mais b vezes 1. Ou seja, eu peguei aqui, ó, os valores, né, as componentes da normal, eu estou substituindo aqui, ó, no lugar do x, y, z, eu estou substituindo os valores do nosso ponto, que a gente sabe que pertence a esse plano. Isso aqui tudo vai dar o nosso valor de D, que é aquele termo que fica lá do outro lado. E agora o que a gente sabe é o seguinte, que 0 vezes x menos c vezes y mais b vezes z, isso aqui tudo vai ser D. Tudo bem? Só que D é simplesmente menos 2c mais b. E o que eu fiz foi, pega esses caras, passa para o outro lado e coloca o C e o B em evidência. Vocês vão ver que a gente vai chegar justamente nessa forma aqui, tudo bem? Outra maneira de justificar isso que eu fiz é partindo da definição, tipo, do conceito geométrico de o que é um plano. A gente já viu, ó, se a gente tem aqui um plano, a gente já viu que o vetor normal desse plano, ele é um vetor que está perpendicular ao plano. Qualquer ponto, então, ó, vamos supor que eu conheça exatamente esse ponto aqui, que é o que a gente vai chamar de ponto Q. Vamos pegar qualquer ponto P desse nosso plano. Esse aqui é um ponto P. Esse ponto vai pertencer ao nosso plano se esse vetor aqui, ó, se esse vetor QP, se ele for perpendicular a N, tudo bem? Então, olha só, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar o nosso vetor QP e ele tem que ser perpendicular a N. Como que a gente testa se dois vetores eles são perpendiculares? Calculando o produto escalar. E é por isso que a normal de um plano, ela está fora do plano, o que já é uma coisa um pouco intrigante, tudo bem? Essa normal, ela tem que ser zero. E nota o seguinte, esse cara aqui, vamos supor que o Q, ele tenha coordenadas x0, y0, z0. E o nosso P, ele tem as coordenadas, como é um ponto genérico, ele tem coordenadas x, y e z. Então, o nosso vetor QP, ele vai ser um vetor da seguinte forma, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tudo bem? E o nosso vetor n, aqui, ó, eu vou escrever esse n como sendo alfa, beta e gama. Tudo bem? Então, quando a gente calcula o produto escalar, o que vai aparecer vai ser simplesmente, ó, alfa x menos x0 mais beta y menos y0 mais z, mais gama z menos z0. Isso aqui tudo igual a zero, que é o segundo membro aqui da igualdade, tudo bem? Então, basicamente, o que a gente poderia fazer aqui agora é o inverso que a gente tinha feito anteriormente. A gente vai pegar esse alfa e vai distribuir, o beta vai distribuir nos parênteses, o gama também vai distribuir nos parênteses. E o que a gente vai fazer? A gente vai juntar um termo aí que vai aparecer, que é o alfa x0 mais beta y0 mais gama z0, e a gente vai chamar tudo isso de um valor d, por exemplo. Tudo bem? Então, o que eu estou mostrando é que o que eu fiz aqui, de falar que o plano π, ele tem essa equação aqui, isso que eu fiz ela é razoável
por esses tantos motivos, tanto o motivo geométrico quanto esse motivo algébrico, da gente fatorar o C e encontrar que vai ser simplesmente y menos 2 e z menos 1. Isso aqui tudo dando zero, né? Porque eu sei que esse ponto pertence ao plano. Ficou claro o que eu fiz aqui? Aí você só justificou como achar o π. Isso, aqui, tudo isso que eu fiz aqui foi só justificando como que a gente determina a equação do π. Porque eu acho que talvez vocês não tenham visto a equação de um plano dessa maneira aqui. Como y menos alguma coisa. E o que eu estou falando é, você pode escrever a equação de um plano escrevendo x menos a posição, o x0, né? Y menos y0 e z menos z0, tudo isso igual a zero. Isso também chega na mesma equação do plano. Tudo bem? Ô Felipe, quando você fez, para você chegar do primeiro jeito lá, a π, você fez 0 vezes 0, menos c vezes 2, mais b vezes 1 igual a d, e aí você sabia que 0 vezes x menos c vezes y mais b vezes z também era igual a d, aí você igualou as duas. Só que o que seriam cada uma delas? É porque, então, a gente sabe que a equação de um plano, ela é dada, sei lá, eu vou usar aqui esse mesmo alfa, beta e gama. A gente sabe que a equação de um plano, ela é alfa x mais beta y, não, caramba, já estou confundindo aqui, mais beta y mais gama z igual a um certo d. Eu não usei aqui a, b e c, porque a, b e c a gente já estava atribuindo ao nosso vetorzinho v. Então, talvez isso pudesse confundir. Então, por isso que eu estou tratando alfa, beta e gama. Esse alfa aqui é diferente do que vocês têm na lista, tudo bem, pessoal? A lista é outra coisa lá, a gente não está falando de nada da lista avaliativa de vocês, a gente está falando da nossa lista auxiliar. E na lista auxiliar a gente não falou de alfa. Então, esse alfa e esse beta e esse gama são coisas diferentes do que tem alguma coisa parecida lá na lista. Então, o seguinte... Mas, Felipe, Oi. Esse N que você achou não era... Nesse determinante não era ele? Por que você atribuiu o alfa, o beta e o gama? Não, então, isso aqui que eu estou fazendo é uma generalização que funciona para qualquer plano. Tudo bem? Para qualquer plano. Seja, esse plano pode ter um vetor normal da forma alfa, beta e gama, tipo, tanto faz. Não precisa ter a primeira componente igual a zero, que foi o que a gente encontrou aqui, ó, para esse vetor normal. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, só traçam aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui é um grande parêntese na monitoria. É tipo, o que eu estou fazendo é só justificando do porquê que isso vale. Por que essa equação que eu escrevi aqui, ela é razoável. Tudo bem? Porque o que vocês veem é o seguinte, que um plano, a equação dele é dada por isso aqui, ó. Alfa x mais beta y mais gama z igual a 1d. Só que o que eu estou mostrando é que você também pode escrever a equação de um plano da seguinte maneira, ó. Alfa vezes x menos x0 mais beta y menos y0 mais gama z menos z0. Tudo bem? Isso daqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. A diferença dessas duas aqui, ó, a diferença dessa equação para essa equação é que nessa equação aqui de baixo, a gente juntou o termo a alfa x0 mais beta y0 mais gama z0, e a gente, ao invés de representar tudo isso como termos separados, a gente chamou isso de d. Tudo bem? Então, tudo isso representa exatamente a mesma coisa. A diferença é só como essa sutileza na hora de representar. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. Ficou claro, Antônio? Você tinha perguntado? Ficou. É que eu só queria saber se, por exemplo, eu poderia falar que o π é igual a menos c vezes 2 mais b vezes 1 igual a d, e o π também é menos c vezes y mais b vezes z igual a d. E aí, por isso, eu falaria que o π é menos c vezes y menos 2 mais b vezes z menos 1 igual a 0. Pode. Exatamente, foi o que eu tinha feito anteriormente, né? Você pega e fala exatamente que o D, como eu sei que esse ponto pertence, eu consigo determinar o valor de D. E depois o que você faz é só pega o valor de D e substitui na de cima. Aí você só precisa fazer ali umas manipulações para simplificar, mas se também não fizer, vai dar no mesmo. Tudo bem? Então, de fato, o que você fez está correto. Agora, eu vou apagar isso aqui, é só porque isso aqui, meu intuito não é de confundir vocês, foi só de justificar geometricamente por que isso é válido. Tudo bem? Então, tá. Agora que a gente já fez isso, a gente pode simplificar ainda mais isso aqui. Esse 0 vezes x não nos interessa, né? Então, a gente pode... isso aqui já tá ok. A equação do nosso plano π é essa. E aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos voltar aqui para a lista.
Eu quero identificar qual que vai ser a cônica gerada por essa interseção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar nessa equação aqui, que eu tenho, ó, C, B, eu vou isolar o valor de Z, tudo bem? Então, olha só, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó, B, Z menos 1, igual a C, Y menos 2, tudo bem? E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse B e vai passar dividindo, então vai ficar Z menos 1, igual a C sobre B, Y sobre 2. Só para a gente não precisar ficar escrevendo C sobre B toda hora, a gente vai falar que C sobre B, a gente vai apelidar de gama. Poderia apelidar de qualquer coisa, tudo bem? Eu só estou apelidando de gama só para evitar que a gente fique escrevendo C sobre B. Isso aqui vai facilitar para a gente, tudo bem? Mas, de novo, é só uma maneira de facilitar. Se você não quiser, não precisa fazer. Só que aí toda hora você vai ter que ficar escrevendo C sobre B. Então, isso aqui vai ser gama Y menos 2. E aí, agora, por fim, a gente vai escrever Z como gama Y menos 2 mais 1. Tudo bem? Então, ó, a gente chegou já no valor de Z. E aí, o que a gente vai fazer é, vamos pegar esse valor de Z que a gente encontrou aqui e vamos substituir, ó, nessa equação aqui. Porque quando a gente substituir nessa equação, a gente só vai ter x e y. Então, quando a gente só tem duas variáveis, a gente consegue estudar melhor quando que isso vai dar uma cônica, né? Qual é a cônica que vai ser gerada. Tudo bem? Então, tá. Vamos substituir. Então, é x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, tá. É x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos z ao quadrado. Só que z a gente já viu que é gama y menos 2 mais 1, tudo isso ao quadrado igual a zero. Pessoal, apertem um simples, porque agora a única coisa que a gente vai fazer vai ser abrir esse quadrado daqui, tudo bem? Não é difícil, mas é uma coisa que vai acabar tendo uma quantidade de termos bem grande. Então, pode ficar um pouco... Na verdade, não é que pode, vai ficar um pouco trabalhoso. E o que a gente vai fazer vai ser... rápida, por favor. O gama é C sobre B ou B sobre C? C sobre B. A gente anotou aqui em cima. Tá bom, desculpa. C sobre B. Tudo bem? Não tem problema, tá? Essas perguntas são sempre bom até para a gente relembrar o que a gente mesmo está escrevendo. Então, ó, vamos começar a escrever tudo aqui. Vou mudar para preto. Então, ó, vai ficar x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos. Vamos desenvolver esse quadrado aqui. Então, vai ficar gama ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, mais 2 gama y menos 2 mais 1. Isso aqui igual a zero. Tudo bem? Então, aqui a gente ainda tem esse cara aqui ao quadrado que a gente precisa desenvolver. Só que antes da gente fazer isso, vamos já desenvolver esse sinal de menos aqui em todo mundo, né? Então, quando a gente aplicar esse sinal de menos, ele vai mudar só o sinal de todo mundo, né? Então, aqui vai virar menos, aqui vai virar menos também. Bem? Então, aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos. Certo? Então, tá. Agora o que a gente precisa fazer é desenvolver esse cara aqui. Então, de novo, vamos desenvolver. Então, ó, a gente vai repetir aqui o começo. 3y ao quadrado. E agora a gente vai repetir o seguinte. Na verdade, a gente vai colocar aqui menos gama ao quadrado. E agora vamos repetir, vamos desenvolver esse cara, que vai ser y ao quadrado menos 4y mais 4. Tudo bem? Menos 2 gama. Aqui eu já vou distribuir, tá? Então vai ser 2 gama y menos mais 4 gama menos 1 igual a zero. Então, quando eu pego esse menos 2 gama aqui e distribuo, vai ficar menos 2 gama y mais 4 gama. Tudo bem? Vai ficar menos com menos mais. Certo? E calma aí, que ainda tem mais coisa aqui para a gente fazer. Vamos reescrever isso e vamos pegar esse menos gama ao quadrado que está aqui, ó, e vamos distribuir ele, que está dentro aqui dos colchetes. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos gama ao quadrado y ao quadrado. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar mais 4
gama ao quadrado y, certo? Tá, certo. Menos 4 gama ao quadrado menos 2 gama y mais 4 gama menos 1 igual a 0. Então, eu disse que ficaram com bastantes termos, e agora o que a gente vai fazer é, vamos agrupar todos os caras que têm x ao quadrado. Então, olha só, a gente vai colocar x ao quadrado, e agora a gente vai colocar todos os caras que têm x ao quadrado aqui. E vocês vão ver que só vai ter esse cara, só vai ter um único x ao quadrado. Não vai ter x sozinho, tudo bem? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai agrupar todos os caras que têm y ao quadrado. Então, vamos lá. Y ao quadrado tem esses 3 aqui. Então, a gente já foi aqui. Tem esse cara aqui, ó, menos gama ao quadrado. Já foi esse. Aqui é y sozinho, y sozinho. Agora, vamos juntar aqui o que tem o y sozinho. Bem, então, tem y sozinho, tem aqui um 4 gama ao quadrado. Então, já foi esse. E vai juntar aqui esse menos 2 gama, também já foi esse, e de resto ele não tem mais nada. Tudo bem? E agora a gente vai juntar todos os termos que não dependem nem de x e nem de y, são constantes. Então a gente tem aqui, ó, 4 gama menos 4 gama ao quadrado menos 1. Então, foi esse. Foram todos os termos que a gente tinha para fazer. Tudo isso igual a 0. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui na minha colinha se tudo isso está coerente. Se eu copiei correto, se a gente desenvolveu isso correto. Está correto? Aqui, eu achei que vai ser mais 2 gama. Está correto isso? Deixa eu só ver aqui, porque talvez aqui esteja esse sinal errado. Então, vai ser aqui menos 2 gama y, que ele vai surgir daqui, menos 2 gama y. Acredito que esteja correto. É isso, pessoal. Esses termos daqui não vão interessar muito para a gente. O termo que vai ser mais importante vai ser esse cara aqui. Ô, Felipe, eu acho que... Tá Rapidinho, errado? só um pouquinho. Eu não sei, é só... Mais um pouquinho. Não, porque a gente achou x ao quadrado mais alfa ao quadrado, y ao quadrado, menos, aí você abriu gama ao quadrado, y menos 2. Porque o meu também tinha um mais gama, mais 2 gama, e esse mais 2 gama virou um menos do nada. Então, só deixa eu verificar aqui, pessoal. Então, mas acho que não tem problema, porque você vai passar a ideia pra gente, os números nem são os mesmos. Então, se vocês encontrarem depois algum errinho nas contas, eu peço que revisem isso aqui com mais calma. Que acompanha o y, quanto que acompanha o termo linear, eles não são importantes. Por que é que eles não são importantes? Esse y aqui, a gente vai usar aquela técnica de completar quadrados para escrever esse y alguma coisa como se fosse uma translação do nosso y. Vocês vão ver isso vai ficar bem mais claro quando vocês estiverem vendo identificação de cônicas, que eu acredito que... não sei. Não sei se já é a próxima aula de vocês, tudo bem? Eu não sei como que está o ritmo de vocês, mas vocês vão ver isso em identificação de cônicas. E esse fator x sozinho e o y sozinho, eles, na verdade, eles só representam uma translação da cônica. Tudo bem? Eles não fazem nada. E tem um termo, o tão temido termo xy, que ele representa uma rotação na cônica. Mas os termos que são fundamentais para caracterizar aquela cônica é só o termo do x quadrado e do y quadrado. Tudo bem? Esse xy, na verdade, ele representa uma rotação na cônica. Tudo bem? Na verdade, aqui a gente pode considerar, né? A gente pode desprezar porque não tem o termo xy. Mas quando tem o termo xy, vocês precisam ter um pouquinho mais de cautela para ver se aquilo vai ser uma parábola, se vai ser uma hipérbole ou uma elipse. Mas, de qualquer modo, o que é importante é só esse termo aqui, ó, 3 menos gama ao quadrado. Por quê? Vamos supor
que esse 3 menos gama ao quadrado, vamos supor que ele seja 0. Por que eu estou supondo que ele vai ser 0? Se esse 3 menos gama ao quadrado ele for 0, isso significa que eu não vou ter esse termo aqui, ó, y ao quadrado. Então, se eu não tenho y ao quadrado, eu vou ter que o y ele vai, de algum modo, depender de x ao quadrado. Ou seja, se eu tenho esse 3 menos y ao quadrado, se eu tenho esse 3 menos gama ao quadrado dando 0, eu não vou ter esse fator y ao quadrado aqui. E se eu não tenho esse fator, 3 menos y ao quadrado, se eu não tenho ele, se eu não tenho esse y ao quadrado aqui, desculpa, isso significa que eu vou ter uma parábola. Que a gente vai ter uma parábola. Isso daqui, o que quer dizer? A gente tem que gama ao quadrado vai ser igual a 3, e isso daqui implica que gama vai ser mais ou menos raiz de 3. Só que gama a gente definiu como sendo C sobre B. A gente chamou de gama só para poder facilitar a escrita. Então, o que a gente tem é o seguinte, que C é igual a mais ou menos raiz de 3B. Espera aí, existem dois vetores V que geram uma parábola? Exatamente. Tudo bem? Então, agora, o que a gente poderia fazer é, lembra que eu falei que existem infinitos vetores? Infinitos vetores, Vzinho lá, aqui, ó, esse Vzinho aqui, ó, existem infinitos vetores que dão a mesma interseção. E o que a gente está interessado é em apenas um desses vetores. E o que a gente pode fazer é assumir A igual a 0, então a gente vai ter o nosso vetorzinho V, ele vai ser simplesmente o A gente já viu que é 0, 0. O nosso B é B mesmo, e o nosso C vai ser mais ou menos raiz de 3B. E aí agora o que a gente precisaria fazer é só normalizar esse cara. Então aí você consegue normalizar, e esse B, para normalizar, o B vai ter que ser igual a meio. É meio? Acho que é meio. O B vai ter que ser igual a 1 meio. Se o B for igual a 1 meio, a gente vai estar normalizando esse cara. O que é normalizar? Normalizar é você pegar um vetor que tem complemento não nulo, ou seja, ele não é um vetor nulo, e você está fazendo que esse vetor tenha complemento igual a 1. Normalizar é você pegar um vetor e dividir pela norma dele, por isso normalizar. Você está pegando o vetor e dividindo pela norma do vetor. Então, se você calcular a norma desse cara aqui, a gente vai ter, esse vetor V vai ter que ser 0, meio, mais ou menos, raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Ou seja, esse daqui é o vetor, para a nossa questão aqui auxiliar, da lista auxiliar, esse aqui é o vetor que a intersecção vai ser uma parábola, tudo bem? Então, olha só. Oi. Se eu tivesse 0B e alfa B, como que eu normalizo isso? Então, quando você for normalizar, vai aparecer um alfa no denominador. De novo, normalizar calcula o complemento do vetor, pega o vetor e divide por esse complemento. Teve se eu não me engano, acho que foi na consolidação, na última consolidação que teve, que foi sobre ângulos e distâncias, onde eu explico por que você normalizar um vetor é a mesma coisa que você dividir pelo complemento dele. Se eu não me engano, foi nessa consolidação, ou foi em 2 monitorias atrás, não sei. Mas, basicamente, para você normalizar ele, é só você calcula o complemento dele, que você vai chegar em alguma coisa que depende de B, C e de alfa, tudo bem? E como que você pode fazer? Você precisa encontrar o B e o C de modo que o complemento dele seja 1. Você poderia também pensar desse jeito. Mas, tipo, você pode ter várias combinações, B e alfa de B não e C. são nada, né? Então, mas é porque provavelmente isso vai depender... o que você poderia fazer? Não, isso aqui não. Não, porque no seu teste é tipo, você usa 3 no lugar de alfa ao quadrado, né? Isso. Vamos supor o seguinte, vamos supor que o vetor que a gente encontrou
E eu vou fazer aqui até de outra cor. Não é, tudo bem? Ó, agora aqui é um... Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos supor que o vetor que a gente encontrou, ele seja da forma alfa C, alfa C, alfa B e 0. Tudo bem? O vetor que vocês encontraram, obviamente, não é dessa forma, porque o vetor, a gente já viu que essa componente aqui dele tanto faz, a primeira componente. Mas vamos supor que ele tenha essa cara. Como que a gente consegue normalizar esse vetor? Bem, como isso funciona para qualquer vetor, a gente já viu, na verdade, vamos escrever ele desse jeito aqui, ó. Alfa, alfa B e 0. Tudo bem? Eu quero normalizar esse vetor, mas espera. Para eu normalizar um vetor, eu preciso calcular a norma dele. Então, quando a gente calcular a norma desse vetor, na verdade, a gente vai calcular a norma ao quadrado, só para não precisar ficar escrevendo o símbolo da raiz, a gente vai ter alfa ao quadrado mais alfa ao quadrado, b ao quadrado, mais 0. Que isso aqui é a mesma coisa que alfa ao quadrado, 1 mais b ao quadrado. Eu quero escolher um valor de b de modo que esse comprimento aqui, que essa norma seja 1. Tudo bem? Eu vou escolher um valor de b apropriado para que essa norma seja igual a 1. Tudo bem? Por quê? O valor de b, ele que está mudando o nosso vetor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher b de modo que, quando eu escolher b, o comprimento vai ser 1. E qual é esse valor de b que eu preciso escolher? É simples. Vamos pegar e vamos passar o alfa ao quadrado dividindo. Então, a gente vai ter 1 mais b ao quadrado igual a 1 sobre alfa ao quadrado. E agora a gente vai passar o 1 subtraindo. Então, a gente vai ter b ao quadrado igual a 1 menos alfa ao quadrado menos 1. E notem que isso daqui tem algumas restrições, tá? Nem sempre esse b aqui, nesse caso, vai existir. Mas tá, então a gente iria extrair a raiz e a gente chegou que b é exatamente esse cara. Ou seja, o nosso valor de v, o nosso vetor v vai ser simplesmente alfa. E agora a gente vai escrever alfa, e no lugar de b a gente vai substituir por 1 sobre alfa ao quadrado menos 1, 0. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer é, escolha b de modo que esse comprimento vai dar 1. E aqui a gente poderia até seguir simplificando, né? Então, se a gente simplificar isso aqui, a gente vai encontrar, nesse caso aqui, alfa 1 menos alfa ao quadrado e 0. E nota o seguinte, quando a gente calcula esse comprimento, vai dar alfa ao quadrado mais 1 menos alfa ao quadrado e vai cancelar esse alfa ao quadrado, né? Então, tipo, isso aqui funciona para todo alfa, alfa menor ou igual módulo de alfa, né? Menor do que 1, menor ou igual a 1. Tudo bem? De novo, isso daqui foi só um exemplo de como que a gente normaliza um vetor onde tem essa componente b aqui. Esse b é um parâmetro que pode ser qualquer coisa. Tudo bem? Então, o que vocês vão fazer é, se esse b aqui pode ser qualquer coisa, então vamos escolher um valor de b de modo que o comprimento seja igual a 1. Certo? Então, tá. Basicamente, isso aqui foi só um parênteses que a gente abriu. Eu vou apagar isso aqui só para a gente não quebrar o fluxo da aula. Ah, e o Felipe, outra coisa. Você tornou 3, acho que é 3, né? 3 menos gama ao quadrado igual a 0, porque se eu não tenho nada, se eu não tenho y ao quadrado, eu tenho uma parábola? Isso, a gente vai ter uma parábola porque esse cara aqui vai dar 0, então a gente não vai ter o termo y ao quadrado. Só que agora, se a gente tivesse esse... então a gente já viu que esse é o primeiro caso, né? Então, para o primeiro caso, a gente já viu que para o v igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2, a gente tem uma parábola. E como que a gente pode ver isso? Então, ó, vamos vir aqui no GeoGebra, o valor de alfa é simplesmente SRT
de 3, é raiz de 3, né? O Felipe tá mandando avisar que vai dar 2 horas e tem tempo limite de gravação, como é que é? Isso. Obrigado, pessoal. Então, a gente só consegue upar, acho que 2 horas de gravação, ou a gravação daqui é no máximo 2 horas. Mas assim, a gente começou a gravação um pouquinho tarde, tá? Então a gente começou uns 8 minutos atrasado. Então vai dar tempo, a gente consegue estender até um pouquinho, tudo bem? Mas muito obrigado por avisar. Tá. Olha aqui. Basicamente, o que a gente vai ter essa daqui é a cônica, a quádrica, na verdade, e a gente tem o plano, ó. Não, o que eu tô insistindo em abrir isso aqui? Tá, então olha só, a gente chamou B de 1/2 e C vai ser mais ou menos raiz de 3 sobre. Então, olha só, vamos pegar aqui o plano, a gente precisa do plano 0, na verdade, o C vai ser menos SQRT de 3. Isso aqui dividido por 2, Y mais Z sobre 2. Isso aqui igual a 0. Igual a 0. É igual a 0? Plano π. Na verdade, não. Tem aqui umas subtrações, né? Então, pera. É isso daqui. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é só calculando o plano π, né? Então, o plano π aqui é menos 2. Ou seja, depois que eu encontrei o valor de B e C, eu só estou substituindo o valor de B e C para calcular aqui o plano π, para a gente poder mostrar aqui o plano π, menos 1. Bem, então o plano π vai ser esse daqui. Ele atualizou? Não atualizou, acho que ele não está muito. Y menos 2, está correto isso aqui. Tá. Esse plano está correto? Eu acho que tem, ó, esse cara daqui. Tá. Esse cara daqui, ó, nota. Esse plano, ele vai ser justamente aquele... Vai ser justamente o plano que a gente estava vendo... cadê? Quando a gente pegar o B e escrever ele como 1/2, mais ou menos raiz de 3 sobre 2, a gente vai... mais ou menos raiz de 3 sobre 2, a gente vai ter o seguinte. Se a gente considerar o valor de mais ou de menos, esse plano, se a gente pegar essa interseção, ó, se a gente pega a interseção do cone com o plano, nota que vai ser... Mas por que a gente tem mais ou menos raiz de 3 vezes B? Por que eu tenho esse mais ou menos raiz de 3 vezes B? Porque existem dois valores existem duas direções, né, que vai dar duas parábolas diferentes. Então, se a gente vier aqui e colocar um menos, a gente vai ver, ó, que agora a gente vai ter uma parábola no ramo daqui de baixo. Então, sim, só rotacionando esse vetor, a gente vai ter duas parábolas diferentes. Então, depois, foi também o Antônio, né? Acho que foi o outro Antônio que fez a resolução. E depois o que ele pode mostrar para vocês, pode, sei lá, gravar, mostrar para vocês, é que, de fato, vai ter duas parábolas. Uma parábola aqui embaixo e a outra parábola no ramo de cima. Por isso que a gente encontra mais ou menos raiz de 3b. Porque um valor, né, quando a gente considerar mais raiz de 3b, a gente vai estar pegando a parábola em um dos ramos. Quando a gente pegar menos raiz de 3b, a gente vai estar pegando a parábola do outro ramo. Ou seja, existem duas parábolas, e vocês podem escolher quais são essas parábolas, ou mais raiz de 3 sobre 2, ou menos raiz de 3 sobre 2. Mas vocês podem escolher. Tudo bem? E aqui agora ele fala, tá, como que a gente determina agora se isso vai ser uma hipérbole? Isso vai ser uma hipérbole se esse cara que está acompanhando o y ao quadrado, se ele for negativo. Tudo bem? Então, se ele for negativo, a gente tem o seguinte. Felipe. Oi. Desculpa interromper, mas ali você tem que analisar quando o 4 gama ao quadrado menos 2 gama é diferente de zero ou não? Não, sabe por quê? 4, 2 gama... Você diz esse cara aqui, ó, 4 gama ao quadrado menos 2 gama, né? Isso. Ele, na verdade, ele só vai representar uma translação dessa cônica. Se ele for zero, significa que a cônica está centralizada. Ótimo. Mas se ele não for zero,
significa que a cônica vai estar... Tipo, só vai estar transladada, tudo bem? Mas para a gente ter uma parábola, a gente precisa que o termo y ao quadrado suma. Nota que não tem como a gente sumir com o termo x ao quadrado, porque ele é sempre constante igual a 1. Então, para a gente ter uma parábola, a gente precisa ter o y ao quadrado dando 0. Tudo bem? A gente vai ter uma hipérbole quando o x e o y tiverem sinais contrários. Então, eles vão ter sinais contrários quando o 3 menos gama ao quadrado é negativo. Então, quando esse cara aqui for negativo, nota que a gente pode escrever isso aqui, então, como 3 menor do que gama ao quadrado, só que gama a gente escreveu como b ao quadrado, c ao quadrado. Então, a gente vai passar o c ao quadrado, então a gente vai ter 3c ao quadrado menor do que b ao quadrado. Tudo bem? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, eu sei que existem infinitos planos que cortam e a intersecção é uma hipérbole. Só que eu só quero um valor. Se eu só quero um valor, o que a gente vai notar é o seguinte, a gente vai usar aqui uma malandragem. Ó, 3c ao quadrado, eu tenho certeza que é igual a 4, eu tenho certeza que é menor do que 4b ao quadrado. 4c ao quadrado, desculpa. Tudo bem? Porque c ao quadrado é uma quantidade sempre positiva, maior ou igual a zero. Então, isso aqui na verdade seria maior ou igual, mas tá, tipo, vamos supor que o c não seja zero. Porque se o c for zero, então, tipo, meio que... Não tá ao contrário ali, Felipe? Não seria c quadrado sobre b quadrado? Isso, vocês têm razão. Então, aqui também vai mudar, aqui também vai mudar. Ô, Felipe, desculpa interromper de novo, mas, por exemplo, se o y na parábola, o termo de y sozinho, zerar, não vai dar ruim? Tipo, não vai dar outra coisa sem ser uma parábola? Se esse cara aqui zerar, você diz? Não, o termo que tem y sozinho, isso. Então, ele não vai dar ruim, porque esse cara aqui, a única coisa que ele representa é só uma translação do seu eixo, da sua cônica. Então, tipo, pensa o seguinte, esse termo aqui, ó, esse y sozinho, o que você vai fazer é, você vai completar quadrados, e aí você só vai estar pegando, e tipo, você vai estar escrevendo isso aqui como se fosse um y, então você vai juntar esse y quadrado e esse y, e você vai escrever alguma coisa do tipo, ó, y menos, sei lá, algum valor aqui, k ao quadrado. Tudo bem? Porque quando a gente desenvolve, a gente vai chegar nisso aqui, ó, k ao quadrado menos 2yk mais k ao quadrado. Ou seja, a gente vai buscar qual é o valor de k, de modo que dê esse parâmetro aqui certinho, aí depois a gente vai somar k ao quadrado dos dois lados para poder, o que a gente está fazendo é completando quadrados. Isso daqui é a única coisa que vai fazer ou seja, esse cara, a única influência dele é que no final ele vai transformar alguma coisa desse tipo, y menos k. E essa coisa, y menos k, vai ser no máximo uma translação. Eu só, tipo, tô pegando a cônica e só tô levando ela para cima, para baixo, eu só tô movimentando ela, mas não tô mudando a cônica, pelo fato de eu estar zerando ou não isso. Tudo bem? Tá ótimo, muito obrigada. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, e aí eu vou começar outra gravação, e depois eu peço pro Fernando colocar lá os 2 vídeos. Tudo bem? Pra gente não perder isso. Interromper a gravação.